olha só para você ver, a palavra do Senhor diz que nós não devemos viver nas obras da carne, né? Porque a carne, ela não produz fruto, ela produz espinhos e abrolhos. Então, a carne, ela só produz obra, por quê? Porque a obra é um produto do meu esforço. Mas a Bíblia fala que nós devemos viver nos frutos do Espírito. Na verdade, o fruto do Espírito. Lá não está no plural, fala, mas o fruto do Espírito é amor. E os atributos do amor é paz, longanimidade, né? Fé, paciência. E ele começa a falar lá de vários frutos do Espírito Santo em nós. Então, o que nós devemos fazer? Viver uma vida de oração. Viver uma vida de oração. Quando você passa tempo lendo a Bíblia, orando em outras línguas, é isso que acontece. Naturalmente, os frutos aparecem, sem seu esforço. Por quê? Porque é uma questão de quem eu sou. É uma questão de quem eu sou. Então, eu conheço pessoas que ficam se esforçando para viver o Evangelho. E você não tem que se esforçar. O Evangelho é uma questão de natureza. Você recebeu uma nova natureza e agora você só precisa cultivar essa semente que foi colocada no seu espírito. E aí, querido, naturalmente você vai produzir frutos, tá bom? Um beijo no seu coração, que nós possamos dar frutos, porque o que nos define não é se nós somos católicos, nós somos evangélicos. O que nos define é o nosso caráter, é o nosso fruto. O que a igreja precisa é manifestar os frutos. Porque, querido, as pessoas podem ser atraídas pelo dom, mas elas permanecem pelos frutos. Talvez o que nós estamos vivendo é uma igreja que atrai as pessoas pelos dons, mas expele as pessoas pelo caráter. Então, se a igreja atrair pelos dons, porque os dons é para o incrédulo, e permanecer, as pessoas vão permanecer quando elas olhar para você e ver o fruto, né? Em nome de Jesus, todas as vezes que Paulo falou de dom, ele abriu ali um parênteses, ele abriu um hiato ali para falar do amor, para falar dos frutos. Você vê isso em 1 Coríntios capítulo 12, aí no 13 ele fala do amor e depois ele volta a falar dos dons. Você vê isso em Romanos também, ele começa a falar dos dons, aí depois ele para e fala, existe um caminho mais excelente, que é o amor, né? É viver uma vida de fruto. Um beijo no seu coração, não podia perder essa oportunidade. Está os frutos. Porque, querido, as pessoas podem ser atraídas pelo dom, mas elas permanecem pelos frutos. Talvez o que nós estamos vivendo é uma igreja que atrai as pessoas pelos dons, mas expele as pessoas pelo caráter. Então, se a igreja atrair pelos dons, porque os dons é para o incrédulo, e permanecer, as pessoas vão permanecer quando elas olhar para você e ver o fruto, né? Em nome de Jesus, todas as vezes que Paulo falou de dom, ele abriu ali um parênteses, ele abriu um hiato ali para falar do amor, para falar dos frutos. Você vê isso em 1 Coríntios capítulo 12, aí no 13 ele fala do amor e depois ele volta a falar dos dons. Você vê isso em Romanos também, ele começa a falar dos dons, aí depois ele para e fala, existe um caminho mais excelente, que é o amor, né? É viver uma vida de fruto. Um beijo no seu coração, não podia perder essa oportunidade.